2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo expressa neste 5º capítulo de sua segunda carta aos Coríntios a obra da reconciliação feita por Deus. O apóstolo deixa bem claro que tudo provém de Deus. Ele se refere à obra da salvação, onde Deus faz do ser humano uma nova criatura. Dentro dessa ideia de nova criatura, nasce na visão de Paulo um novo relacionamento entre Deus e os homens. Este novo relacionamento surge mediante a obra de Jesus Cristo. O apóstolo está preocupado em deixar claro que essa reconciliação entre Deus e os homens é obra da maravilhosa graça de Deus, dada a nós, quando Deus tomou a iniciativa de, em Cristo Jesus, remover todas as barreiras que impediam nossa aproximação. A palavra reconciliou, ela está no auristo, no original, o que indica que a reconciliação já se deu. Deus já derrubou, destruiu todas as muralhas que nos impediam de chegar até Ele. Entretanto, quando lemos que Deus nos deu o ministério da reconciliação, fica evidente que este processo conciliatório, embora já tenha sido feito por Deus, ainda não está finalizado. Por isso encontramos Paulo dizendo que Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Deus, ele já efetuou a reconciliação em Cristo Jesus. É necessário que anunciemos esta verdade, a fim de que todos possam desfrutar desta reconciliação. Todo aquele que já experimentou a reconciliação, ele se torna um mensageiro dessa reconciliação. Meu objetivo é apenas aqui analisar as implicações deste ministério da reconciliação para as nossas vidas e qual é a abrangência desta reconciliação. O primeiro ponto que eu quero destacar é o significado de reconciliação. A palavra grega para reconciliação é a palavra katalasso. Reconciliação é o ato ou o efeito de reconciliar, restabelecer uma amizade que fora quebrada, restabelecer a paz. Através destas palavras, fica evidente que reconciliação significa harmonizar novamente, isto é, conciliar novamente. Só existe reconciliação onde houver uma quebra dessa harmonia, onde algo causou rompimento entre duas partes, de forma que uma se tornou hostil à outra. Acredito que não há dificuldade para ninguém entender que quem quebrou este relacionamento foi o homem. O livro de Gênesis nos relata sobre a queda do homem, sua rebelião a Deus. Quando o homem e a mulher caíram na tentação de serem como Deus, eles quebraram a harmonia que havia entre eles e Deus. O pecado é a causa da alienação do homem de Deus. Paulo, ao falar da reconciliação, sempre deixa claro que Deus é o sujeito da reconciliação e o homem, ou o mundo, é o objeto dessa reconciliação. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é a dimensão dessa reconciliação. Ao falarmos da dimensão da reconciliação, precisamos compreender que estaremos aqui analisando a dimensão da salvação. Em Cristo Jesus, Deus estava salvando somente o homem ou estava salvando toda a sua criação? Se Deus estava salvando apenas o ser humano, podemos cair na tentação de pensar que a reconciliação é apenas entre Deus e os homens. Entretanto, se pensarmos que a salvação de Cristo Jesus tem por finalidade alcançar toda a criação, então podemos dizer que a reconciliação não é apenas entre os homens e Deus, mas entre Deus e toda a sua criação. A narração da queda do ser humano nos mostra algumas consequências para toda a criação.
Em primeiro lugar, o ser humano passou a viver em desarmonia consigo mesmo. O ser humano não aceitou sua finitude, o que lhe causou um desejo de ser como Deus. A primeira consequência de nossa própria desarmonia é que passamos a ter medo de mostrar nossa nudez, a nossa alma. Todos temos medo de sermos vistos nus. Temos medo de que nossos pensamentos possam ser ouvidos. Na verdade, nos escondemos de Deus porque, no fundo, sabemos que somos podres demais por dentro. Falhamos demais quando nos comparamos com outros. Fracos demais diante de Deus e todo o seu poder. Temos dificuldade de nos despir diante de Deus e de nos deixar ser vistos por Ele. Por isso nos escondemos a vida toda de Deus, como Adão. Contudo, Deus está te chamando. Deus quer ter um relacionamento com você e quer te revestir com vestes novas, com um novo corpo incorruptível. Bom, em segundo lugar, o homem passou a viver em desarmonia com o mundo espiritual. Gênesis capítulo 3, verso 15, verso 23 e 24. Uma vez que o ser humano se rebelou contra Deus, não aceitando a sua natureza finita, ele criou uma relação desarmoniosa com Deus e com as demais criaturas espirituais. Bom, em terceiro lugar, a sua inconformidade em ser uma criatura o colocou em desarmonia com a terra também. Gênesis 3, verso 17 e 19. A humanidade ela perdeu os benefícios que a terra lhe produzia prazerosamente e passa então a ter que trabalhar duramente para poder sobreviver. A queda causou uma desarmonia cosmológica, isto é, atingiu toda a estrutura criada, danificou toda a relação da natureza, criando uma nova estrutura de relação do cosmos. Portanto, uma reconciliação entre Deus e os homens somente seria insuficiente para harmonizar o cosmos. A dimensão da reconciliação, ela alcança o cosmos. A salvação que resulta da vida, morte e ressurreição de Cristo, ela não só tem um alcance que afeta o pessoal social, mas também afeta o cósmico. Devemos cuidar neste ponto para não enveredarmos por caminhos perigosos. Não estamos dizendo que todos serão salvos. A salvação que nos foi dada em Cristo Jesus só será experimentada pelos que crerem. Quando dizemos que toda a criação, toda a terra, ou todo o cosmos aguarda os benefícios desta reconciliação, devemos compreender que estamos falando da relação harmônica que existia antes da queda do homem. Bom, o terceiro ponto que eu quero destacar, as implicações do ministério da reconciliação para a igreja. Bom, Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, diz que Deus estava reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou então a palavra da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. A partir da reconciliação de Deus com o mundo, iremos analisar então as implicações do ministério da reconciliação para a igreja. A igreja deve ser a portadora do ministério da reconciliação. Este ministério deve ser tão abrangente quanto foi a obra da reconciliação que Jesus Cristo efetuou na cruz. Então, em primeiro lugar, a igreja deve levar os seres humanos a se reconciliarem com Deus. O pecado criou uma relação de desarmonia entre Deus e os homens. Contudo, Deus já realizou a obra da reconciliação por meio de Cristo Jesus. O conflito entre Deus e o ser humano também pode ser entendido como a causa do conflito que ocorre no interior do homem. E uma vez que o homem perdeu o sentido de sua existência ao se rebelar contra o seu Criador, passou a ter um conflito interno. O ser humano perdeu a direção, perdeu o sentido claro de sua existência e se tornou um ser ambíguo, cheio de impulsos conflitantes. Somente na reconciliação com Deus o homem consegue superar sua crise interior. É somente na aceitação de ser finito, de ser dependente de Deus, que o homem consegue enxergar claramente seu dever ou o sentido de sua existência. Cabe à igreja anunciar a mensagem da reconciliação, levando o ser humano a desfrutar da paz com Deus que já lhe foi proporcionada em Cristo.
Segundo ponto é que a igreja deve levar a humanidade a se reconciliar com o mundo criado. E isso passa primeiro pela reconciliação com seus semelhantes. Uma das grandes bênçãos da reconciliação com Deus é que esta promove uma reconciliação entre os homens. Em Cristo somos chamados para amar aqueles que continuam negando a obra da reconciliação, porque Deus se reconciliou consigo em Cristo. Somos chamados para anunciar a eles a obra da reconciliação. A igreja deve unir todos os povos. A igreja deve lutar pela igualdade das raças. A igreja deve lutar pelo direito das mulheres. A igreja deve lutar por tudo aquilo que é justo, pois toda injustiça é falta de compreensão da reconciliação feita por Deus em Cristo. Nossa ética não deve ser de domínio sobre nosso semelhante e nem sobre a criação, como veremos também em nosso próximo ponto, mas deve ser uma ética de responsabilidade e cuidado. A reconciliação que a igreja prega envolve também reconciliação com toda a natureza. Uma visão incorreta do ser humano quanto ao seu lugar na criação pode ser comprometedora tanto para ele como para a criação inteira. Essas palavras de Arsemiro Hoffmann nos chamam a atenção para o grande perigo de uma má compreensão da teologia da criação. Deus criou o ser humano como parte integrante de toda a criação. O ser humano recebeu uma tarefa especial, contudo o ser humano não se tornou parte separada da criação, por ter recebido a tarefa de cuidar do jardim. O dever de cuidar e guardar o jardim foram dados à igreja e aos cristãos, por mandato do Criador. Esta é uma tarefa ecológica intransferível. Entretanto, o pecado tem feito com que essa tarefa ecológica não seja cumprida pelo ser humano. E eu quero fechar dizendo que a reconciliação, ela é sem dúvida a mais importante obra que Deus fez pelo homem. E é verdade que essa não poderia existir sem a justificação. Contudo, nos aproximamos de Deus, porque sabemos que agora estamos novamente reconciliados com Ele. A reconciliação, ela nos tornou amigos de Deus e nos convoca a proclamarmos isto ao mundo e aos homens. A reconciliação dá a nós um sentido de existência. Afinal, existimos para glorificar a Deus e não poderíamos glorificá-lo sem que houvesse uma reconciliação. Sim, somos ministros da reconciliação, chamados para dizer ao mundo que Deus nos perdoou e nos chama a viver em comunhão com Ele. A reconciliação nos coloca em igualdade com todos os seres humanos. Nos faz um, pois todos fomos reconciliados em Cristo Jesus. Todos foram atraídos para a cruz em Cristo. Não há mais escravos, nem livres. Não há mais negros, pardos, brancos. Não há mais distinções em Cristo. Todos nos tornamos um por meio da cruz. Fomos lavados pelo mesmo sangue, batizados no mesmo Espírito. Estamos reconciliados. A reconciliação nos faz enxergar a importância do mundo, da natureza, da criação, de Deus, pois nos faz compreender que Jesus reconciliou com Ele o mundo e pôs ordem ao cosmos. Tudo era perfeito antes do homem cair na tentação. Entretanto, após a tentação, tudo saiu da ordem. A natureza sofre com essa desordem. Mas em Cristo teremos uma nova terra, um novo céu, uma nova ordem. Cristo reconciliou todas as coisas. Hoje é o momento de vivermos essa reconciliação. É hora de reconhecermos que em Cristo somos todos irmãos. Não há rico nem pobre, não há negros nem brancos, não há judeu nem gentil. Estamos todos do mesmo lado. Precisamos despertar-nos para juntos lutarmos por um mundo melhor. Salvemos a natureza, salvemos os rios, salvemos os mares, os homens, os animais. Conciliados, harmonizados, viveremos melhor. Lutemos para viver hoje a reconciliação que Cristo conquistou para nós na cruz. Deus te abençoe.